Bendiciones, hermanos. Amén. La primera vez que yo prediqué en España fue en esta iglesia. El púlpito era en este rincón, ¿no? El púlpito era de este lado. En el año de 2010. Llegué en el año de 2009, aún vivía en Barcelona y estuve aquí por la primera vez en España predicando la palabra del Señor. Incluso me recuerdo que hablé en esta predicación que el hecho de estar aquí predicando por la primera vez en España era el cumplimiento de una promesa muy antigua desde niño que el Señor me había hecho. Às vezes não entendemos a amplitude e a importância de uma igreja como esta de Lucero, porque antes de existir Retafe existia Lucero, antes de existir Málaga existia Lucero, antes de existir qualquer igreja MSBN em Espanha existia Lucero. Então foi desta igreja que o Senhor levantou muitas pessoas, levou muitas pessoas, utilizou muitíssimas pessoas. Então essa igreja tem um grande legado. Pero la buena parte, la mejor parte, es que la historia de esta iglesia no termina, sigue. Por isso, tantos outros em los próximos anos estarão dizendo como el hermano César e eu, foi nesta igreja que eu aceitei a Jesus, foi aqui que eu fui bautizado, foi aqui que eu prediquei por la primeira vez, alabado seja o Senhor. Amém, mis hermanos? Sí. Hombre. Ah, vale. Eu pensei que era tu matrimônio. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos portan Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Amén. Recoja su Biblia, por favor, y ábrala en Salmos. Salmos de número 51. Versículo de número 11, por favor. Quero agradecer a mi pastor Vilmar, la hermana Neia, por una vez más nos recibir con muchísimo amor, cariño, a la iglesia en Retafe, a los hermanos aquí de Madrid. Muchísimas gracias, hermanos. Y cuando fuera a Málaga, no olvide de estar ahí con nosotros. Amén. Salmos 51, 11. ¿Cuántos encontraron? El Señor ministró un tema a mi corazón que me gustaría compartir con vosotros, mientras terminan de encontrar. El tema es el valor de la presencia. Desde el principio del culto estamos hablando de la presencia de Dios, ¿no? Que la presencia de Dios es real en este lugar. Me gustaría hablar acerca del valor de la presencia. Vamos a repetir todos juntos a ver si guardamos en la memoria. A la de una, a la de dos, a la de tres. Solo los que almozaron, por favor. 1, 2, 3. Muy bien, Salmo 51, 11 diz assim, estou lendo la NVI, ok? No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espírito. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espírito. Sentaros, por favor. Quizás perguntamos às vezes o que atrai a presença de Deus, porque lo que más anhelamos en nuestro culto es la presencia de Dios. Quizás como bueno pentecostal que somos, y no tenga duda, aunque no parezca, yo soy pentecostal, ¿no? Y como buen pentecostal que somos, quizás pensamos que es nuestro gloria a Dios, nuestro aleluya y nuestra forma de expresar y adorar al Señor. Pero cuando miramos para la Biblia, vemos que hay una fuerte relación entre la obediencia y la presencia de Dios. Quando miramos, por exemplo, para o livro de Malaquías, Deus chega ao ponto de rechazar o culto de su pueblo por causa de la desobediencia. Bueno, são dois motivos principais que Deus rechaza o culto em Malaquías. Primeiro é por la baja calidad del culto. Traíam animais cojos, animais que não eram perfeitos, mutilados para apresentarem um culto de adoração a Deus. Então, Deus rechaza o culto por baja calidad de la adoración a Dios. En segundo lugar, Dios rechaza también el culto de este pueblo, porque el cumplimiento de la ley era parcial. Declara el capítulo 2 que el cumplimiento de la ley era parcial. La gente guardaba solamente una parte de la ley. Y yo creo que esto no solo pasaba con el pueblo de Israel, quizás pase en nuestros días, donde cada uno forma su propio evangelio y elige algunas partes de la Biblia que dice, esta me gusta, este me encanta. Bueno, y esta no.
Yo me recuerdo una vez que un hermano me habló, pastor, yo soy encuentro el diezmo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Él dijo, porque es una cosa del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Y dice, ¿y qué tú piensas de aquel texto que dice, el Señor es mi pastor y nada me falta, o nada me faltará? ¿Usted cree en esta palabra? Yo creo. ¿Usted vive esta palabra? Vive esta palabra. También está en el Antiguo Testamento. Pero bueno, la parte que dice que Dios me bendiga, yo recibo, y la parte que yo tengo que dar, bueno, esto no es para mí. Entonces, es una parcialidad de la Biblia y elegimos la parte que más nos toca. Entonces, Dios rechaza el culto del pueblo por estos dos principales motivos. Todas las veces que el pueblo de Israel se acerca a Dios en obediencia, Dios está con ellos. Dios se acerca a su pueblo. Todas las veces que el pueblo de Israel desobedece a Dios, Dios se aparta de ellos y se quedan lejos de la presencia. Y algunas personas en la Biblia entendieron el valor de la presencia. El primer personaje bíblico que me gustaría hablar con vosotros es Moisés. Moisés entende el valor de la presencia de Dios. Él sabe que sin la presencia de Dios no había cómo seguir adelante. Y yo sé, hermanos, que algunas veces en nuestras iglesias falta dinero. ¿Sí o no? Oh, como falta los pastores y los tesoreros, ¿sabe? Às vezes faltam algumas pessoas queridas em la igreja que nos gostaria que estuvieran com nós. E é claro que não é bueno que nos falte dinheiro e que nos faltam pessoas. Pero nunca podrá nos faltar a presença de Deus. Aunque nos falte dinheiro, aunque nos falte algumas pessoas, que nunca nos falte a presença de Deus. Moisés tinha isto muito claro. Quando o povo de Israel é liberto do Egito, e eles estão a ponto de começar, o próprio Deus disse a Moisés que não seguiria com eles. Eu não sei de quão dura era esta gente de coração, para que o próprio Deus dijera que esta gente, em la tradução em português, diz que a gente era de dura cerviz. O coração era duro para servir ao Senhor, para submeter a la vontade do Senhor. E o Senhor disse a Moisés, eu não irei com vosotros, enviarei um anjo. Quanto deve ser duro um coração para que o próprio Deus diga, eu enviarei, vou terceirizar o trabalho, enviarei outro com vosotros. E Moisés entende que sem a presença de Deus não havia como seguir adelante. Então ele diz, Senhor, não nos haga salir de aqui se tu presença não fuera com nós. Porque se tu presença estivera com nós, não é a garantia de que não teremos problema, mas é a garantia que venceremos toda e qualquer circunstância. O Senhor nunca nos ha dicho que a igreja não passaria por problemas e tribulações. Ao contrário, mas o Senhor sempre garantizou que se a presença do Senhor estivera com nós, Ele nos daria vitória sobre os problemas e as dificuldades. Entenda como Moisés que você necessita sair de aqui lleno de la presença do Senhor e que nunca falta em sua vida a presença do Senhor. Problemas eu tendrei, dificuldades eu tendrei, mas se a presença do Senhor estiver comigo, eu vencerei em nome de Jesus. Bueno, não é solamente Moisés que aprende esta lição, é seu discípulo Josué, porque quando Moisés entrava, antes de existir o tabernáculo, o templo, em um lugar que algumas traduções hablam como a tienda del encuentro, para falar com Deus, era Josué que se quedava ao lado de afuera esperando ele sair então deste lugar. E Josué aí, muito jovem, iba aprendendo com Moisés a importância de portar e ter a presença de Deus. Tanto que quando morre Moisés, e Josué assume o liderazgo de seu povo, em el capítulo 1, a primeira coisa que Deus hace com Josué é reforçar, é recordar-lo de la presença de Deus. É recordar-lo de la importância e garantizar que Deus estaria com ele. Dá esta segurança. Bueno, eu tenho aqui os textos bíblicos, pero você conhece, ele diz, sé fuerte e valente, não tengas medos, nem te desanimes, porque o Senhor tu Deus te acompanhará donde quiera que vayas. Então o Senhor disse a ele, mi presença estará contigo, donde quiera que vayas. Hermanos, eu creio que a presença de Deus não está limitado a pontos geográficos. Lucero pertenece ao Senhor Jesucristo.
porque aqui há creyentes, há homens e mulheres de Deus que portam a presença de Deus e têm a capacidade de transformar a história desta comunidade. Josué sabia o valor da presença de Deus. E quando Deus garantiza sua presença, por isso repite por 3 vezes, ser fuerte e valente, donde poner sus pés, garantizando que estaria com Ele. O mais importante em nossas igrejas e em nossos cultos é ter a presença de Deus. ¿Sabe por quê? A presença de Deus hace toda a diferença em el culto. Hermano, eu já participei de cultos em lugares muito pobres, pero havia a presença de Deus. Em igrejas muito pequenitas, hermanos, muito pequenas, onde nós cantávamos, o outro sentava para escutar a predicação, e uno não poderia nem sair para ir ao banho, senão se quedava sem gente para assistir o culto, pero havia a presença de Deus. E se há a presença de Deus, todas estas coisas se quedam em segundo plano. Um crente que desfruta da presença do Senhor não recorda destas outras coisas. Josué entende o valor da presença. E nós sabemos a importância da arca da aliança em el antigo concerto, em la antiga aliança. Sabemos que allí estava para o povo a presença de Deus. Eu sei que hoje temos uma outra compreensão acerca disto, pero dentro era a presença de Deus. E quando você lê a conquista de Jericó, allí estava el arca, a presença do Senhor que iba junto em las batalhas. Estava guerreando. ¿Sabe por quê, hermanos? Quando temos a presença, o Senhor peleia nossas batalhas. O Senhor trabalha em favor de nós. Quando eu comecei a ser pastor, aún muito jovem em Brasil, eu trabalhava muito e produzia pouco. E eu me quedava frustrado como jovem pastor, porque me cansava. E eu mirava meus pastores mais experientes, hermanos, eles nem estudavam, estavam tranquilos, trabalhando, e Deus seguia obrando, e Deus seguia obrando, e eu corria, pero me cansava e não veia resultado, porque como bom jovem, lleno de força e nada de experiência, pensava que quanto mais eu trabalhasse, mais as coisas iam acontecer. E o Senhor dizia: o crescimento da igreja e a prosperidade da obra não está em las manos de su trabalho. A prosperidade e o crescimento da obra está em mi presença contigo. Porque se mi presença está contigo, as coisas acontecem, Deus obra em nosso favor, Deus vai adelante de las batalhas. Tardei para entender que era a presença de Deus que fazia toda a diferença. Porque senão nós cansamos quando intentamos lutar com nossas próprias forças, intentamos fazer as coisas com nosso próprio conhecimento e sabedoria e pensamos que assim lograremos sem a presença de Deus. Não, porque senão era só cogermos gente inteligente, com força física e ponermos delante da igreja. Esses eram os critérios: ter saúde física, ter saúde mental, ser uma pessoa inteligente e poner que nada. Dice a Bíblia que Deus escolhe as coisas desprezíveis deste mundo, não? Aqueles que não são, para confundir os que são. Eu já fui sincero que se fuera eu que iba a elegir os 12 apóstolos de Jesus, alguns se quedariam de fora. Graças a Deus que não foi eu. Graças a Deus. Porque nossos critérios são humanos. Nós miramos e dizemos: esta é uma bendição. Este logrará. Este alcançará, pero o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que domina todas as coisas, não elige segundo critérios humanos. Os critérios de Deus não são os critérios humanos. Por isso que nós necessitamos, e a única coisa que necessitamos, lo demás, eu creio que o Senhor obrará por nós, é estar seguro que Deus está com nós. Se vamos à África plantar igreja, Deus está com nós. Se vamos a Valência, a Madrid, Deus está com nós. E venceremos as batalhas, não porque somos uma igreja grande, forte, nada. A força de Israel nunca foi seu exército. Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Então, hermanos, a batalha de Jericó, que é? Presença, poder de Deus.
que peleava e obrava por eles. E a fama de Israel era tão conhecida que antes de eles chegarem a algumas guerras, a gente já começava a rendir-se. ¿Por quê? Porque a presença de Deus estava com eles. A fama de Israel era que a presença de Deus estava com eles, que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Que esta seja a fama de nossa igreja, se é que vamos ter alguma, que a presença de Deus esteja com nós. Os inimigos temiam Israel, não por la grandeza. Israel tinha um exército poderoso, pero não era assim. Esclavos, mais de 400 anos em esclavitud. Uma gente aí, nômades em el deserto. Que tinha esta gente de arma e de experiência de guerras? Nada. Pero tinha um Deus Todo-Poderoso. A um Deus que trabalha com seus critérios ao ponto de bajar o número de soldados para ir a uma peleia. Quem em sã consciência vai para uma guerra e diz assim: bueno, eu tenho 32 mil homens, muito. Não, isto não é a ideia do homem, isso é a ideia de Deus. 32, muito. Então se diz que só se quedem os valientes, os que estão com as pernas temblando, que se vão. Então se vão 22 mil. Havia muita gente com medo. 22 mil, não? Se quedam 10. Demasiada gente, Gideão. E às vezes eu penso, Senhor, nós outros trabalhamos para crescer, não para diminuir. E eu creio que nenhum homem de guerra vai dizer: não, tenho demasiados soldados. Não. 10 mil, muita gente. Quanto? 300. Solo 300. Solo 300. Agora, o que me assusta é o critério que Deus elige para escolher os 300. Mira se há alguma razão humana em isto. Diz assim, se você quer depois certificar em tu casa, Juízes capítulo 7, versículo 2. O Senhor dijo a Gideón: tienes demasiada gente para que eu entregue a Midian em tus manos, a fim de que Israel não vaya a jactar-se contra mim, nem diga que sua própria fortaleza lo ha librado. Havia um propósito. Porque se Israel vence com 32 mil, não era Deus, era sua fortaleza, era sua grandeza, pero a glória de Deus está em la vitória de aqueles que não têm força. Então, se o Senhor diz: não são tus soldados. Não são tus soldados. E às vezes, como pastor, pensando: se eu tivera uns músicos assim, aí a igreja ia crescer. O Senhor diz: não são tus músicos. Se o Senhor me der uma igreja grande, assim, que houvera uma pantalla de LED. Não é tu pantalla, não é esse sonido. E pensamos que são essas coisas que vão nos fazer crescer e prosperar. Não é isto, é minha presença. É minha presença. Sabe por quê? As coisas que de verdade têm importância são realizadas por el Deus que nós outros servimos. É o Senhor que convence o homem do pecado por meio do Espírito Santo. É o Senhor que cambia vidas, transforma vidas, sana el enfermo. E solamente Deus pode obrar estas coisas. Agora, Deus diz a Gideón: eu irei selecionar por ti. Eu irei fazer a seleção. E mira o critério, versículo 5 do capítulo 7 de Juízes. Gideón hizo que os homens bajassem el agua. E allí el Senhor le dijo a los que laman el agua com la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodilhem a beber. Esse é o critério. Você já imaginou a cena? Não vai ser para ti, eu creio que não quedará muito bonito. Mas você sabe o que esses homens fizeram, né? É este que, se eu vejo mis obreiros fazendo isto, seriam os primeiros que eu diria: quita. Porque isso não é lógico. Mas esses são os critérios de Deus. Isso é quando Deus elige e é quando Deus trabalha. Mas eu sei que permitir que Deus trabalhe segundo seus critérios exige de nós deixar de lado nossa vanidade, nossa prepotência e arrogância humana. Porque miramos Deus fazendo umas coisas e dizemos: não, eu não haria assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a vitória
de Israel, incluso en esta batalla, deja muy clara que no estaba en el número de personas que ellos tenían. No, eram 32,000, foram para 300. Não era a quantidade de pessoas que estava, que ha dado a vitória a esta gente. São homens e mulheres que foram chamados e selecionados por el próprio Deus. Foram llenos de la presença del Senhor e venceram a batalha. Nós venceremos a batalha não porque temos as grandes multitudes, não porque tendremos os melhores músicos, os melhores predicadores. Venceremos a batalha porque a presença de Deus está com nós. Para que quando você levante as manos e orem, os demônios possam huir. Para que quando você ore, os enfermos sejam sanados, pessoas sejam bautizadas com o Espírito Santo, os enfermos sejam sanados, porque isso é o que produz a presença do Senhor. A presença do Senhor faz com que os inimigos temam a presença de Deus. Acabe chama a Elias, em algumas traduções diz, el perturbador de Israel. Aquele que causa problemas em Israel. Tanto que quando Acabe mira Elias se acercando, ele diz, aí vem o perturbador de Israel. ¿Qué? Porque Elias era um super-homem de Deus? Não. A Bíblia revela e diz que Elias era um homem sujeito a las mismas pasiones que nós, pero orou a Deus. E aí hace toda a diferença. E depois ora ao Senhor uma vez mais. Elias portava a presença do Senhor e era temido delante das autoridades porque a presença de Deus estava com ele. Hermanos, nós como creyentes, incluso como obreiros e como pastores, nós somos respeitados por el coche que temos e por la casa que temos, pero por la presença que portamos. Tu eres templo del Espírito Santo, tu eres morada del Espírito Santo, tu eres embajador de los cielos en esta tierra, e a sociedade e o inimigo necessitam reconhecer isto. Há uma consciência tão grande em la Bíblia de la importância de la presença de Deus, que a gente se negava a ir a algum lugar onde a presença de Deus não les acompanhasse. Isso está tanto em el Antigo Testamento quanto em el Nuevo Testamento. Uma vez Jesus está predicando, o próprio Jesus, e diz a Bíblia que a predicação não era assim tão amável como a minha. Era um dia onde, sabe quando o dia que o pastor está, aquela palavra de exortação? Era a palavra de Jesus. E disse que a gente começa a falar um com o outro e dizer, esta palavra é muito dura. E começa a sair. Agora imagina que eu estou predicando aqui e a gente começa a levantar e a sair. Não? E sair. Nossa, este brasileiro aí de Málaga, por favor, me vou a casa. E se foi a casa. E a gente começou a sair. Hasta que se quedou seus discípulos, Jesus mira a seus discípulos e vosotros. ¿Vão também? ¿No? E que me chama muitíssimo a atenção é a declaração de Pedro. ¿No? Pedro não diz, para onde iremos? Pedro diz, para quem iremos? Porque o tema não é onde, o tema é com quem. Vou repetir uma vez mais. O problema não é onde. E o pastor entregou uma palavra profética aqui e é uma verdade. Se eu cambiar de igreja, agora meu ministério vai. Porque sabe por que meu ministério não vai? É por causa da igreja que eu estou. Déjame te dizer uma coisa. Se tu chamamento de Deus depende de uma igreja, não é de Deus. Não é de Deus. É de los homens. Uma vez uma irmã me falou, aún em Brasil, pastor, eu tenho um ministério, pero tenho que sair desta igreja para meu ministério fluir. E eu disse, por quê? Porque o pastor impide meu ministério avançar. Eu disse, hermano, quem te chamou? Deus. Quem te ha dado esta palavra? Deus. E tu crees que um homem é suficiente para frustrar os planos de Deus? A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Deus te chamou e se Deus tem um propósito em sua vida, não é onde tu estás, é com quem tu estás. Porque nadie pode suportar uma pessoa llena do Espírito Santo de Deus. Nadie pode suportar uma pessoa llena de la gracia e de la autoridade do Senhor. Pastor, nadie me invita para cantar. Então busque graça, busque autoridade, porque o dia que você alabar com graça e com autoridade, todos te invitarão. Pastor, nadie me invita para predicar. Põe um pouquinho de aceite aí, de graça, de unção do Espírito Santo, porque quando existir aceite, as pessoas te invitarão para predicar.
Sabe que nós outros necessitamos mais da presença de Deus, mais da presença de Deus, mais da presença de Deus, hasta rebosar da presença de Deus. Que o Senhor pueda tomar tu boca, tus lábios, pueda tomar los músicos. Aleluia, aleluia. A presença de Deus está em esse lugar. Eu posso sentir a presença de Deus. Arabacandarai de condarabasherecondaraias. Aleluia. ¿Para quem iremos? Es que não há para quem ir. Solamente tú tienes as palavras de vida eterna. Tu entende o valor e a importância da presença. E para terminar, a presença de Deus tem gran valor, pero não tem preço, porque uma coisa é preço, outra é valor. Algumas coisas têm preço e não têm valor. Outras têm muitíssimo valor, ao ponto de não ter preço. Eu estava mirando qual era a obra de arte mais cara do mundo. Al menos a mais famosa do mundo é a Mona Lisa. A Mona Lisa. E quizás seja uma das obras mais caras do mundo. Quizás porque algumas pessoas não têm a ousadia nem de poner um preço. E dizem assim, bueno, tem tanto valor para algumas pessoas esta obra de arte, que a gente se nega a poner um preço. A presença de Deus não tem preço. Não se pode comprar e pagar a presença de Deus. Porque a presença de Deus tem valor. E lo que há valor não há preço. Se tu chegar para mim e dizer, pastor, tu vende tu hijo, eu me quedarei ofendido. Não, pastor, eu pago 1.000 euros. Eu pago 2, pastor, 2. Por quê? Porque para mim não há preço. Há um valor tão grande que não há preço. Não há preço. Alguns de vosotros venderiam seu hijo aqui? Levanta a mão. Não, não levanta. Eu creio que isso não acontece. Porque para nós outros tem gran valor. É a mesma coisa a presença de Deus para nós outros. Ah, pastor, pero todos pensam assim. Não. Recorda de Simão el Mago? Começou a caminhar com os discípulos, se quedou impressionado com os milagros e a autoridade e a presença de Deus que os discípulos portavam. Hasta se bautizou. Donde os discípulos iam, allí estava Simão. Quando ele mirou que os discípulos imponiam as manos e as pessoas eram llenas do Espírito Santo, ele disse assim, quanto é? Quanto tenho que pagar para ter esta presença? Mesaque, esta presença que tu porta, não há dinheiro em el mundo que pueda pagar. O homem mais rico de Espanha não pode pagar o que tu tienes. Porque se é que foi pago algum preço, foi preço de sangue. E não se pode pagar. Por isso devemos reconhecer o valor da presença. E você que pensa que eu me olvidei do texto que leí a princípio da predicação, não. Volverei a ele agora em la conclusão. Porque essa é uma declaração de Davi. O valor da presença. Ele sabia o que era desfrutar da presença de Deus. Te digo uma coisa, há uma angústia para um creyente que já foi creyente e deixa de estar na presença do Senhor e por alguma circunstância, por um pecado, não sente mais a presença. Isto passou comigo na adolescência. Por 2 anos me quedei apartado da igreja. Eu era creyente, já havia sentido a presença de Deus. Eu sabia o que era falar em língua, ser bautizado com o Espírito Santo, predicar. Pero me quedei apartado, vazio da presença. Chegava em el culto, hermanos, e os hermanos dando glória a Deus, aleluia, orando. E eu ali, como uma neveira, não? Estava assim, frio. Não sentia nada da presença. Eu disse, onde está tu? Esta gente diz que está sentindo tu presença e eu não sinto nada. E essa era a preocupação. Eu pequei. É uma confissão de seu pecado. Pero não alejes de mim tu presença. Não quites de mim tu presença. Porque desde o momento que eu volví a la casa de Deus e passei a volver a sentir esta presença, eu percebi quão é bueno e não há nada que pueda pagar. Tu podes explicar o que siente em um culto como este? Não? Tu podes explicar o que sente quando uma irmã aqui alaba ao Senhor? Não é a voz da cantante, não são cantoras profissionais, pero portam a presença. E não há concerto em este mundo, hermanos, que pueda se comparar a um culto de alabança ao Senhor.
Porque os concertos del mundo poderão te dar um momento de alegria, pero não a presença que desfrutamos aqui. Por isso a palavra que eu tenho para a igreja de Lucero esta manhã é: aunque le falte personas, aunque le falte dinheiro, que não le falte a presença de Deus. Quando as pessoas entrar por esta porta, que eles possam reconhecer que há a presença de Deus em esse lugar. Pode poner sobre seus pés, por favor. Há uma alabança. Se tales pode poner. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 pode poner, aleluia, 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 adorado és o Senhor, glorificado és o Senhor, exaltado és o Senhor, sea lleno de la presencia del Senhor. Sea lleno de la presencia del Senhor. Tu que aún não és bautizado com o Espírito Santo, clame esta noite, reciba o bautismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Oh, aleluia! Desfrute dessa presença. Quando nós alabamos, o Senhor renueva, o Senhor bautiza, o Senhor dá dones espirituais. Aleluia! Onde sei que te vou encontrar? Aleluia! Se tu presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar. Eu quero a presença. Eu não posso viver sem essa presença. Eu não posso predicar sem essa presença. Eu não posso cantar sem essa presença. Essa presença que faz a diferença. Essa presença que faz a diferença. Clame por essa presença, pida por essa presença. E diga: Senhor, eu quero esta presença. Eu quero volver a sentir esta presença. Você que não habla em línguas estranhas, pida ao Senhor: Senhor, eu quero volver a sentir esta presença. Eu quero volver sentindo desta presença. Eu não vou a nenhum lugar, não quero chegar, não vou a chegar. Se tu presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar, não quero chegar, não vou a chegar. Mira a presença está aqui. A presença está aqui. Receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença. Sea lleno de la presença, lleno de la presença, llenos de la presença, llenos de la presença. Hasta que suceda, hasta que tu glória Diga: eu não me vou, Senhor. inunde Eu não me vou. mi interior. Hasta sentir su presença, hasta ser tocado por tu presença. Hasta que suceda, hasta que tu glória inunde mi interior. Hasta que suceda, hasta que tu glória inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
Nosotros vamos a orar este momento para terminar. Eu quero que você, se puede, se tenha intimidade com o irmão que está ao lado e pode orar com essa pessoa. Se você ou tem uma pessoa que você pode orar com a pessoa junto, pode deixar a canção de fundo, uma vez mais. E eu quero que você ministre a presença de Deus sobre este irmão. Declare em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus sobre este irmão e sobre esta irmã. E diga: receba esta presença. Seja lleno desta presença. Clame para que esse irmão seja renovado esta noite, para que ele seja bautizado esta noite. Vamos orar, vamos orar. Senhor, é em nome de Jesucristo que nós levantamos nossa voz em oração e pedimos: Senhor, llena mi hermano de tu presença. Renueva mi hermano de tu presença. Ele não irá sair de aqui de la mesma maneira que entrou em este lugar. Ele não irá sair de aqui, porque a tristeza se converterá em alegria. Se ele entrou aqui triste, a alegria do Senhor empieza a llenar tu coração. Aquele que entrou desanimado, que a alegria do Senhor empiece a trazer vida e ânimo a seu coração. Aleluia. Deixa eles. Aleluia, aleluia. Ministre sobre a vida de tu irmão. Senhor, llena mi hermano, bautiza mi hermano, renueva mi hermano, Senhor. Que ele nunca mais, Senhor, venga a estar vazio de sua presença. Que ele entenda o valor de sua presença e que não há dinheiro em este mundo. Não há nada em este mundo que possa substituir, Senhor, o valor de sua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar. Tu presencia conmigo